amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui novamente para mais uma etapa, da nossa série Apocalipse, Apocalipse em série, juntamente com a revista Arte e Reflexo. E estamos aqui também para dizer a vocês que Jesus está voltando e precisamos com urgência conhecermos a palavra de Deus para não sermos pegos de surpresa, ok? Então nós tivemos no nosso último encontro, nós estivemos aqui falando sobre a semelhança que existe entre as parábolas do capítulo 13 de Mateus com as 7 igrejas. Mostramos a vocês a semelhança delas e agora nós vamos para dar continuidade a essa parte, ok? Muito bem. Nós já vimos esses detalhes e, continuando ainda no texto, vemos que João diz algo interessante sobre o Senhor que demonstra a eternidade de Cristo quando ele diz uma expressão bem peculiar, que ele é, que ele era e que ele há de vir. E isso vem confirmar e afirmar com certeza que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus não mudou, ele continua o mesmo Senhor, o mesmo Deus, o mesmo Salvador, o mesmo Redentor, o mesmo amigo, o mesmo pastor. Ele não mudou. E essa afirmação no capítulo 1 do Apocalipse diz que ele é, que ele era e que ele há de vir. E ele há de voltar. Ele há de voltar para nos buscar. Isso é uma declaração clara e verdadeira da eternidade do Senhor. E dizer que ele era o Filho de Deus, que viveu entre eles na época, e também que ele é o Deus eterno e único, e que ele há de vir novamente aqui para resgatar a sua noiva. E também a Israel, seu povo amado, e reinar entre os homens por 1000 anos com a sua noiva. Amados, isso é maravilhoso quando você tem essa certeza que Jesus vai voltar. Essa é a nossa maior certeza. Não tem outra maior certeza do que essa. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele já está voltando. As evidências proféticas são muito claras. Só não vê quem não quer. Então nós sabemos que Jesus está voltando porque as evidências proféticas que estamos vendo hoje em dia. As profecias estão se cumprindo a cada dia. Nós sabemos que 28% da Bíblia ela é de profecias e que 18% delas já se cumpriram. Faltam 10%. Então, amados, Jesus está voltando. Falta pouco. Então, amados, nós temos que reafirmar cada vez mais a nossa fé nele. Agora, quanto no capítulo 1 fala sobre 7 espíritos. O que são esses 7 espíritos? Muito bem. Junto a essa afirmação, alguns têm a explicação de que se trata de 7 anjos. Outros dizem se tratar de 7 seres em forma humana. E ainda tem aqueles que acreditam se tratar de serafins, por serem seres flamejantes, que estão diante de Deus todo o tempo, e ao passo que outros dizem se tratar de seres espirituais sem forma conhecida, tal como Deus. O Pai é Espírito, sem uma forma conhecida por nós. Bem, eu particularmente, não sei você, mas eu particularmente eu fico com essa última opção. São seres espirituais sem forma conhecida, tal como Deus Pai é Espírito. Então, meu amado, cada um tem uma posição, e a gente tem que respeitar a posição de cada um. Note que a palavra espírito está escrita com a letra E minúscula, não maiúscula. Então não se trata do Espírito de Deus. Não existe 7 Espíritos Santos. Existe um Espírito Santo, agora existem 7 Espíritos. Por que 7? Porque 7 é o número da perfeição.
da totalidade perfeita, né? De todo um apanhado de tudo é o número 7, é a perfeição, ok? Ah, logo, trata-se de alguém abaixo de Deus. Note que esses espíritos têm um lugar de destaque, pois estão diante do trono todo o tempo. Logo, cremos se tratar de seres especiais para que estejam diante do trono em todo o tempo. E note também que se trata do primeiro versículo dos 54 contido no livro do Apocalipse, que fala do número 7. Então, no livro do Apocalipse existem 54 passagens falando do Espírito, o Espírito Santo, que tem seu significado em perfeição, a totalidade, né? A totalidade, 7. Com relação às 7 igrejas da Ásia, se tratar, segundo muitos estudiosos, de afirmar que se trata justamente dos 7 estágios da igreja do Senhor Jesus em toda a história eclesiástica. Então foram 7 igrejas, 7 espíritos, 7 castiçais. Então, amados, o número 7 ele tem essa importância. Por que 7 igrejas? Porque 7 igrejas foram as 7 igrejas que Deus escolheu para a sua perfeição, para o seu aperfeiçoamento. Por isso são 7 igrejas. Foram 7 estágios que o Senhor colocou na palavra dele para dizer como se deu o crescimento da igreja. E ali está, como nós vimos lá no início, na primeira aula, na primeira série, nós falamos sobre as 7 igrejas, o significado de cada uma delas, o significado etimológico e o significado espiritual de cada uma. Ok? Então está ali, é só você pegar novamente o vídeo e você assistir. Ok? Muito bem. Adiante, vemos uma confissão sobre o Senhor Jesus Cristo, afirmando que ele é o primogênito entre os mortos. Isso quer dizer que ele foi o primeiro e o único que morreu, venceu a morte, ressuscitou e vive para todo sempre. Só ele fez isso. Nenhum outro fez isso. Nenhum outro venceu a morte. Todos morreram. Com exceção de Enoque, né, de Elias. Alguns estudiosos dizem que Moisés, né, até que Moisés é uma das duas testemunhas, né, Moisés e Elias. Enoque foi um simbolismo, um protótipo da igreja, né, para o arrebatamento. Enoque foi arrebatado, né? Então, a questão de Enoque e a igreja é justamente esse aspecto do arrebatamento que acontecerá quando Cristo voltar. Ok? Muito bem. Continuando. Ele não é só o príncipe entre os reis da terra, mas é o rei de reis, senhor de senhores. Ninguém atingiu o grau de poder e majestade que Jesus Cristo atingiu. E, além de tudo, ele é a oferta e sacrifício perfeitos para perdão dos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, assim como é o Rei de Reis, ele é chamado Leão de Judá, assim como o leão é considerado o rei dos animais. O Senhor Jesus Cristo é reconhecido Rei em todos e em tudo. Então, Jesus, ele é o sacrifício perfeito de Deus. Deus não aceitaria nenhum outro sacrifício para a remissão dos pecados do povo. Era necessário um cordeiro perfeito. E o cordeiro perfeito só existe e só existirá um, que se chama Jesus Cristo. Né? Hoje em dia, pelo menos hoje, domingo, está se festejando a Páscoa. Né? Mas não a verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa é outra coisa. Né? Outra coisa. Então, há muito erro, né, nessa coisa da Páscoa. Trocou-se o cordeiro pelo coelho. Um coelho falso, um coelho que bota ovo. Né? Em lugar do cordeiro
que foi sacrificado no dia. Porque Páscoa, a palavra Páscoa vem do hebraico chamado Pessar. Pessar quer dizer passar por cima. Assim aconteceu quando o anjo da morte passou por cima das casas do povo de Israel. E ele não matou ninguém, porque das 10 pragas, a única praga que incluiu Israel foi a 10ª praga. As 9 outras pragas não foram incluídas em Israel. As trevas, saraiva, fogo, sangue da água, né? Mortandade de animais, enfim, rãs. Nada disso aconteceu aonde Israel estava, somente onde era a terra do Egito. As pragas foram para os egípcios. Agora, a praga da morte dos primogênitos foi que incluiu Israel também, porque Deus queria mostrar que ali era o último sacrifício, que ali estaria sendo demonstrado o sacrifício do seu filho na cruz do Calvário, quando sendo o cordeiro que seria sacrificado, né? Juntamente comendo com as ervas amargas e o pão sem fermento. Muita gente diz que festeja a Páscoa. A Páscoa foi aquilo ali, aquele momento da passagem, onde o anjo livrou o povo de Israel daquela maldição, a perda dos primogênitos. Então, amados, nós precisamos ter esse entendimento. Nós não temos que festejar a Páscoa. A Páscoa do Senhor foi a ceia. A ceia que ele tomou com seus discípulos na quinta-feira. Não foi na sexta. Foi na quinta-feira, porque na sexta-feira ele foi pego, ele foi preso. Na sexta-feira à noite. E a madrugada toda foi o julgamento dele. Para que às 9 horas ele seguisse, fosse condenado e devidamente colocado no lugar para subir, para ir para o Gólgota. E ali ser sacrificado. Ser colocado na cruz por volta do meio-dia e às 3 horas da tarde vir a falecer. Então, meu amado, nós temos que ter esse entendimento dessas coisas, para a gente não ser enganado, né? E há muita gente sendo enganada com isso aí no mundo. Assim como ele é o leão da tribo de Judá. O leão é o rei das selvas, né? Um animal poderoso, bonito, né? Forte, poderoso. Todos temem o leão. Assim é Jesus. Os demônios creem e estremecem. Os demônios creem em Jesus. Eles sabem que Jesus é o Deus, é o Filho de Deus, é o Deus vivo. Eles sabem, por isso eles creem, né? E um dia todo joelho há de se dobrar e há de confessar que só Jesus Cristo é o Senhor. Só Jesus Cristo é Deus. Um dia tudo isto vai acontecer. Tenha plena certeza disso. Isso vai acontecer, porque Deus quer que aconteça. Deus é soberano. O que prevalece é a vontade dele, não é a nossa. Porque como Paulo já diz, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Então não sou eu que vivo mais. Cristo que tem que viver em mim. Então o que prevalece é a vontade de Jesus Cristo, e não a minha, e nem a sua. Ok? Muito bem. Jesus é reconhecido, né? O sacrifício de todos nós fazemos por amor a Ele, e nos reconhece não somente como sua noiva, mas nos coloca numa posição de destaque no seu reino, nos coroando como reis e também sacerdotes do Altíssimo, com toda a autoridade sacerdotal que o cargo exige. Note qual rei de todos os reis nos colocaria e nos garantiria um lugar de destaque em seu reino dessa maneira. É a nossa recompensa por nossa fidelidade ao rei. Então, amados, um dia todos nós seremos reis e sacerdotes no reino celestial. Mas haverá somente um rei
que é sobre todos os reis. Só haverá um Senhor acima de todos os senhores. E nós, amados, nós voltaremos a essa terra. No milênio, a igreja do Senhor virá com ele. Porque há uma diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda. O arrebatamento ele vai voltar para nos buscar. Na segunda vinda ele vai vir para ficar, para reinar, juntamente conosco. O mesmo povo que subiu com ele no arrebatamento há de descer aqui novamente para reinar com ele. E esse reinado ele vai estar em Jerusalém. E todos nós estaremos com ele, reinando com ele em glória. Ok? Muito bem. Seguindo, vemos uma declaração que tem confundido muitos cristãos, né? A respeito disso, nós estamos falando aqui a respeito do arrebatamento, segunda vinda, implantação do reino milenar. A grande maioria não consegue entender, mas agora você já deu para entender, né? Já deu para você entender a diferença entre arrebatamento e segunda vinda. Arrebatamento, Jesus vai voltar para buscar. Na segunda vinda, ele vai vir para ficar. Ok? Essa é a diferença. Não tem nenhuma diferença, não tem grande dificuldade você entender isso. Ok? Não tem dificuldades. Bom? Muito bem. Vamos ver agora um pouco a respeito dos fatos relacionados à volta de Jesus. O tema central da profecia para os crentes de hoje é justamente a volta de Jesus para buscar a sua igreja. Mesmo que muitos não tenham manifestado o desejo realmente de serem arrebatados deste mundo e viverem com Cristo no céu, preferindo ficar ainda por aqui com a desculpa de que tem família, tem filho, marido, esposa, mãe, pai, amigo, emprego, casa, bens materiais, dinheiro, prazeres, lazeres, viagens a fazer e ainda até pessoas para evangelizar. Ô amados, qual é a coisa mais importante na sua vida? Seja sincero aqui agora. Qual é a coisa mais importante na sua vida? Na minha, é a volta de Jesus. Não tem coisa mais importante na minha vida. A minha família, minha mãe, meu pai, minhas irmãs, meus amigos, pastor, igreja, esposa, filho, tudo fica em segundo plano para lá. Primeiro plano da minha vida é o arrebatamento. Eu saber que eu serei arrebatado, eu serei tirado desse mundo e vou viver no céu. Assim como Paulo mesmo disse, é preferível estar com Cristo. Mas por amor a vós, eu ainda estou aqui. Porque Deus ainda tem um propósito ainda com nossas vidas ainda aqui. Porque por ele, por Paulo, ele já tinha subido há muito tempo. Ele almejava isso. A experiência que ele teve com Cristo fez com que ele desejasse ser arrebatado, ser tomado por Cristo, ser levado para o céu e não ficar mais aqui. O que você tem aqui nesse mundo, me diga? O que você vai levar desse mundo? Você vai para debaixo da terra, meu irmão, minha irmã. Você vai virar pó. Ou então aí vai ser transformado. São as duas opções. Aqueles que vão ressuscitar, porque já viraram pó, ressuscitarão na volta de Jesus, e aqueles que estiverem aqui serão transformados, receberão corpo em glória, igual de Jesus Cristo. Mas a morte vai ser para todo mundo. Até aqueles que serão transformados, eles vão de morrer. Vão morrer de uma maneira, né? Não vão morrer como nós, mas vão morrer para este mundo. Vão morrer. E qual é a coisa melhor, meu amado, do que você saber que no céu você vai ter tudo? Aqui você não tem nada. Aqui a traça e a ferrugem vai corroer tudo que você tem. Vai correr o teu dinheiro, a tua casa, os teus bens. Tudo vai ficar aí. Você não vai levar nada para o túmulo. Vai ficar tudo aí. Para as pessoas brigarem por aquilo que é seu, que você construiu. Mas você vai ter um tesouro incorruptível. Assim como a coroa que você vai receber quando você
for arrebatado, ir direto para o tribunal de Cristo para você ser galardoado. Vai ser ouvido ali o que você fez e o que você não fez, mas você vai ser galardoado com aquilo que você fez por amor a Cristo nesse mundo. Você entende isso? Você consegue entender? Então é isso. O que é mais precioso para você? Amados, são muitas coisas que nós fazemos que às vezes a gente até duvida, né, de muitos crentes, as coisas que vemos nas igrejas. Triste, triste o que estão fazendo com a igreja do Senhor. Muito triste. Muito triste. Principalmente essa coisa chamada corinho. Os corinhos, eles foram criados, amados, foi para tomar o lugar dos santos, sacros, hinos maravilhosos, inspirados do cantor cristão, da harpa cristã, seja lá qual for o inário que você tenha na sua igreja. Esses hinos estão sendo esquecidos, já não se cantam mais. É só corinho, 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 corinho. Se você é músico, se você entende música, você sabe que corinho é um amontoado de notas, sem nexo. Não tem mensagem. A maioria não tem mensagem bíblica. Tem mensagem emocional, para entretenimento. Tem corinho que fala um passinho para frente, outro para trás, outro para o lado direito, é para a esquerda. E pula para cá, e pula para lá, rebola para cá. Levanta a mãozinha, abaixa a mãozinha, levanta pezinho. Aí pula, assovia. Fica gritando como se fosse num show de música sertaneja. Aquele uhul, uhul. Aí assovia. Será que Jesus está ali? Eu te pergunto, será que Jesus está ali vendo essas coisas todas? Será que Jesus fica rebolando? Será que Jesus, o Espírito Santo e o Pai e os anjos ficam dando um passinho para frente, outro para trás, outro para o lado, outro para o outro lado? Será que eles ficam assoviando? Será que eles vão para a igreja de bermuda rasgada, calça rasgada, cabelo pintado, de verde, amarelo, cor de abóbora? Será? Que falta de respeito. São crentes carnais. Tudo crente carnal. Carne pura, açougue puro. Aqui na igreja. Aquilo ali é um açougue. Eu sei que muitos não vão gostar do que eu estou dizendo aqui, mas eu estou pouco me importando com isso. Estou pouco preocupado com isso. Estou nem um pouco preocupado com o que você pensa. Eu estou dizendo a verdade para você. Agora, se a verdade te machuca, o problema é seu. A verdade é essa. Jesus nunca esteve no lugar desse. Jesus está onde ele é adorado, respeitado e não tratado de você. Você é você. Jesus não quer que você fique apaixonado por ele, como dizem alguns corinhos. Deus quer que você o ame. Amar é diferente de se apaixonar. Apaixonar é paixão. Paixão é coisa que dá e passa. Igual namorada. Quantas namoradas você já teve? Quantos namorados você já teve? Se apaixonou e acabou. Acabou. Esqueceu. Pronto. Mas Jesus não. Jesus a gente ama. A gente ama Jesus. É um amor que não se esquece. É um amor que se vive a cada momento. Então vamos ficando por aqui. Vamos ficar por aqui. Eu espero que você possa ter entendido a sua responsabilidade, né, diante de Deus, diante do Cordeiro, em pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Essa que é a verdade. Então, Deus te abençoe, fiquem todos na paz do Senhor, que a graça e a paz de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua família. Eu sou o pastor Marcos Vinícius, estaremos aqui novamente, se assim o Senhor Deus permitir, e se assim ele não mandar o seu Filho, ainda que agora, para nos buscar. Deus abençoe a todos. Graça e paz.